Bom dia, pessoal. Decidi fazer uma live aleatória, minha primeira live aleatória, não avisei ninguém que eu ia entrar. E o tema dessa live é O Meu Sonho Morreu. Se você tem um sonho que ficou para trás, que está adormecido ou que morreu, você já desistiu dele, essa live é para você. E eu já quero adiantar aqui, se você conhece alguém que tem deixado sonhos para trás, você pode encaminhar essa live para essa pessoa. Eu vou aqui rapidinho mandar o aviãozinho para um pessoal. Deixa eu mandar aqui. Já tô mandando aviãozinho e eu já vou falar do tema sobre nossos sonhos. Mandar todo mundo, mandar para alguns aqui. Mas eu queria refletir sobre esse assunto com vocês aqui. É algo que já faz uma semana e meia que eu tenho pensado mais sobre esse tema, sobre os nossos sonhos. E o que eu queria primeiramente trazer para vocês? Às vezes a gente tem um sonho e ele se realiza rapidamente. Talvez você já tenha tido sonhos assim, ou você conhece pessoas que tiveram sonhos que de um dia para o outro se realizou. De um dia, bom dia, Ju. De um dia para o outro, ou uma semana e um mês, as coisas começaram a andar e se realizou, ou talvez um ano. Hoje em dia o tempo passa muito rápido, né? Então um ano acaba sendo rápido. Mas a gente tem sonhos que parece que nunca chegam. E às vezes eles ficam para trás. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu estava pensando muito sobre isso, né? E como as pessoas às vezes acabam julgando, ou às vezes nós mesmos julgando. A gente pede algo para Deus, ou às vezes Deus nos dá uma palavra, Deus coloca algo no nosso coração e parece que aquela palavra, aquela promessa nunca se realiza, ou nunca vai se realizar. E eu estava lembrando da história de Abraão. Deus liberou uma palavra sobre Abraão, ele liberou uma promessa, ele disse que Abraão seria ali pai de nações, que ele teria ali muitos filhos, uma descendência muito grande, e a esposa dele era estéril, e além disso, Abraão e Sara, eles já eram de idade avançada, né? Eles já eram mais velhos. E Abraão sabia da palavra que tinha sido liberada. Abraão sabia do que Deus tinha prometido. E o tempo começou a passar. Deus, inclusive, mudou o nome dele. Na Bíblia, os nomes são muito importantes. Ele chamava Abrão e Deus mudou para Abraão, que seria pai de multidões. Então, imagina, toda vez que as pessoas falavam, ei, pai de multidões, e ele não tinha nenhum filho. Como assim? Ser pai de multidões? Não, mas Deus mudou meu nome. Ele disse que eu seria pai de multidões. E às vezes até para Abraão, e ele indo e passando, e a promessa não chegava. E chegou um dia que Abraão falou, acho que isso não vai acontecer. Acho que eu vou ter que dar um jeitinho. Acho que aquela palavra que Deus liberou sobre mim está demorando muito. Demorou 25 anos. Desde a promessa até o nascimento de Isaac, que era filho de Abraão com Sara. E nesse meio tempo, Abraão quis dar um jeitinho. E foi quando ele teve o filho com a serva, com Agar. E aí tem todo o desenrolar da história, que talvez você já conheça. E eu estava pensando sobre isso. Às vezes nós temos um sonho, nós temos algo que Deus colocou no nosso coração, ou às vezes uma palavra que Deus liberou pra gente através de pessoas. E pelo tempo que às vezes demora para se cumprir, a gente acaba desistindo, a gente acaba achando que aquilo não é para mim, ou que Deus se enganou, ou que Deus desistiu. E isso acaba minando a nossa fé, minando a nossa força, minando a nossa energia. E a gente acaba não buscando mais aquilo que Deus tem pra gente. Talvez a gente acaba desviando do caminho. Deus te mandou para seguir para tal direção e você começa a ir para outro lado, porque aquilo não é para mim. E eu estava pensando sobre isso, quanto a gente tem aberto mão de coisas que Deus já nos deu, que Ele já revelou para nós, por conta disso, por conta do tempo. E hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, né? A geração fast food, imediatista, você faz algo, de um dia para o outro você já tem que ter resultado, você tem que conquistar tudo muito rápido. Muitas pessoas têm crescido muito rápido, né? Tem tido aí muitas oportunidades em várias áreas e pessoas têm crescido rápido. E a gente acha que isso é regra, a gente também tem que crescer rápido, mas existe um tempo, como eu dei o exemplo de Abraão.
E eu queria lembrar uma outra história também que eu estava refletindo esses dias. Talvez você esteja pedindo socorro para Deus em algo. Talvez você esteja falando assim, Deus, mas e aquele sonho? O Senhor me prometeu, ou o Senhor colocou aquele sonho no meu coração e as coisas não estão acontecendo. E olha a minha volta, tá tudo caindo por terra. Esse sonho tá tudo indo ao contrário. O Senhor me prometeu vida e o que eu tô vendo à minha volta é morte. O Senhor me prometeu alegria e o que eu vejo à minha volta é tristeza e desânimo. O Senhor me prometeu prosperidade e o que eu vejo à minha volta é escassez e necessidade. E eu tava lembrando daquela história de quando Lázaro estava doente e a família manda um recado para Jesus. E naquela época o recado não era igual ao WhatsApp, você manda uma mensagem e na hora chega. Tinha que alguém caminhar até a outra pessoa, não tinha nem carta nem e-mail. Tinha que andar até onde o outro estava para entregar a mensagem. Então foi mandada uma mensagem para Jesus. Não sei quantos dias o mensageiro levou para chegar até Jesus. E quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro estava doente, ele simplesmente ouve e continua lá onde ele estava. E talvez você esteja sentindo isso neste momento. Talvez você esteja pedindo um socorro para Deus e parece que Ele está ignorando. Parece que está falando, Jesus, eu preciso de sua ajuda. Eu estou doente, que Lázaro está doente, Lázaro está morrendo. Eu preciso que o Senhor venha aqui resolver o problema. E aí a mensagem chega até Ele. Ele está ouvindo as nossas orações. Mas às vezes parece que Ele está ignorando. E Jesus fica ali mais um tempo. E as pessoas até, talvez não entenderam. E depois Jesus, depois de alguns dias, Ele vai até onde Lázaro estava. E quando ele chega lá, Lázaro já havia morrido. E eu queria abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente acha que Jesus não se importa. Mas Ele esperou aquele tempo propositalmente, intencionalmente. Quando Ele chegou lá e Lázaro já estava morto, Jesus chorou. Se não me engano, ali são poucas vezes se não me engano, acho que é a única vez que fala que Jesus chora, mas se não é a única, é uma das poucas vezes que a Bíblia fala que Jesus chorou. E Jesus sentiu ali a dor. Ele não queria aquilo para Lázaro. E Ele não quer essa necessidade, esse problema que você tem passado para a sua vida. Ele também se entristece com as suas situações, com os seus problemas. Ele não é porque Ele às vezes está esperando, como a Renata colocou, no tempo dele, não é porque Ele está esperando que Ele não se importa, mas Ele esperou propositalmente. Ele chegou lá e Ele chorou. E as pessoas ali falam assim, Jesus, o Senhor chegou, mas Lázaro, aquele a quem o Senhor amava, ele morreu. E já faz 4 dias. E ali para comprovar, que a pessoa tinha morrido mesmo, tinha que passar 3 dias. Inclusive por isso que Jesus ressuscitou no 3º dia, que era o dia para mostrar que realmente morreu, não tem jeito. E Lázaro já fazia 4 dias. E ali Jesus chega para as irmãs de Lázaro e fala que se elas crescem nele, elas veriam algo maior. Então, eu estava pensando muito sobre isso. Se algo tem demorado para chegar na sua vida, não é porque Deus não se importa, não é porque Ele não quer fazer, mas é porque Ele quer fazer algo maior. Jesus podia ter ouvido aquele pedido, aquela mensagem imediatamente, ido ao socorro de Lázaro e ter curado ele, como Ele curou várias outras pessoas na Bíblia, como Ele fez vários outros milagres. Ele fez cego ver, Ele fez coxo andar, Ele fez paralítico andar, mas Ele esperou propositalmente, porque Ele tinha algo muito maior. Ele queria ressuscitar Lázaro. E talvez você esteja assistindo essa live, seja ao vivo, seja gravado, e Deus esteja querendo te dizer que Ele quer ressuscitar alguns sonhos da sua vida, que talvez você pediu, você clamou, você buscou, e pela questão do tempo, pelas diversidades que aconteceram, pelas coisas à sua volta, o sonho ficou esquecido ou até você morreu mesmo. E Jesus está chegando hoje para você, para te dizer, eu vim ressuscitar esse sonho, porque o que eu tenho para você é algo maior. E o tempo faz parte da promessa. O tempo faz parte de você estar preparado para receber. O tempo faz parte para que quando aquilo se realize, as pessoas possam ver a honra e a glória de Deus. Porque ali o propósito era Jesus se revelar como aquele que pode ressuscitar mortos. Ele ressuscitou Lázaro e uma menina, se eu não me engano, que eles falam Talita, alguma coisa, mas o nome dela não é Talita, no hebraico lá, que seria menina levante-se. Ali Jesus queria se revelar como
aquele que amava Lázaro e que tinha algo muito maior para Lázaro. E ele então chama Lázaro para fora, e ele hoje chama aquele sonho seu que está morto para fora, para que possa voltar a viver. Talvez você vai ter que tirar algumas faixas, Talita Kumi, isso aí. Talvez você tenha que tirar algumas faixas desse sonho. Talvez você vai ter que cuidar de algo ali, restaurar, para que possa continuar. E ali, toda vez que você começar a falar daquele sonho, ou quando as coisas começarem a caminhar, as pessoas vão olhar, mas calma aí, não tinha morrido? Mas onde você estava? Não, isso... O que aconteceu? Jesus fez um milagre na minha vida. Ele ressuscitou a minha alegria, Ele ressuscitou meu sonho, Ele ressuscitou meu projeto de vida, o meu projeto do meu negócio, o meu emocional, seja a área que for. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live. Eu queria até aqui compartilhar de uma maneira um pouco mais prática, né, algo, por que Deus me trouxe essa revelação, vamos dizer assim, esse aprendizado. Eu tinha alguns planos na minha vida, alguns sonhos, e que parecia que eram impossíveis. E aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí várias coisas começaram a acontecer e eu vi assim, Deus me direcionando até que eu decidi acreditar. E aí isso eu quero abrir um outro parênteses aqui. Às vezes a gente deixa de acreditar nos sonhos que Deus tem pra nós, porque a gente acha que a gente não pode chegar lá. Porque a gente acha que a gente não tem capacidade, ou que Ele não tem aquilo pra nós. Mas na verdade Ele tem aquilo, Ele tem muito mais. Então se Deus tem te direcionado a algo, não abra mão disso. Creia e continue firme naquilo, porque Ele tem algo muito maior para nós. Os planos que Ele tem para nós são de paz, são de bênção, são de prosperidade. Ele quer realizar os desejos do nosso coração. Ele sempre fala na Bíblia, peça, Ele será dado. Ele quer nos entregar algo maior. Então não é porque às vezes você acha que não é possível que você vai abrir mão. Essa questão específica foi algo que Deus colocou no meu coração no meio do ano passado, praticamente. E eu demorei para acreditar, porque eu falei, não é possível, não tem como isso acontecer. Eu olhava à minha volta, eu olhava as possibilidades e eu não via como aquilo podia acontecer. Até que Deus falou tanto no meu coração que eu tive que aceitar aquilo e eu decidi caminhar em relação àquilo. E as coisas começaram a se encaixar. E as coisas começaram a ir, falei assim, meu Deus, olha como tá indo, vai acontecer, vai dar tudo certo. E aí aconteceu algumas coisas que vieram para matar o meu sonho. Pra falar, ó, já era, não vai dar. E eu acreditei que aquele sonho tinha morrido. E eu fiquei alguns meses até numa crise em relação a isso, porque eu não via mais possibilidades. Todas as possibilidades que aparentemente estavam surgindo caiu por terra. E eu até às vezes me sentia enganada, sabe? Não enganada por Deus, mas às vezes porque eu fiquei acreditando em algo que não era. E eu falei, mas eu não tô entendendo. E eu entrei numa crise muito grande. Talvez a crise como as irmãs de Lázaro estavam ali, vendo Lázaro morrer, e a gente chamou Jesus e cadê ele? Ele ama Lázaro, ele é amigo de Lázaro e ele não aparece. Ele fez tantos milagres contra as pessoas, ele curou os cegos, ele curou paralíticos, ele fez milagres, multiplicou os pães, os peixes, ele fez Pedro andar sobre as águas e eu tô chamando ele para cuidar de Lázaro e ele não aparece. E eu fiquei alguns meses ali com esse sonho morto, com esse sonho adormecido e vivendo essa crise, falando assim, mas Deus, Jesus não veio ao meu socorro. Até que algumas coisas foram acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu pude ressignificar aquilo. E algumas informações que eu não tinha, e eu queria que você lembrasse disso. Às vezes você não tá vendo coisas, mas talvez tem coisas acontecendo que vai te direcionar para aquilo. E talvez você não entenda, mas lá na frente, quando você tiver a visão do todo, você sair da situação e ver tudo, você vai ver que Deus sempre esteve ali, cuidando de cada detalhe. Só que enquanto eu estava naquele momento, eu não via todas essas informações, todas essas questões. E aí eu tive essas informações privilegiadas, vamos dizer assim, de coisas que estavam acontecendo naquela época que eu não sabia. E eu saí da situação, olhei tudo por fora, de uma visão por cima, e ali eu pude ressignificar algumas coisas, e eu vi que aqueles impedimentos vieram na verdade para roubar a minha fé, para destruir o meu sonho. Então, se você tem tido o seu sonho roubado ou a sua fé minada, eu queria te lembrar que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Isso não vem de Deus, e às vezes ele vai lançar setas, lançar situações para que você desista dos seus sonhos. Mas o que Jesus tem para nós é uma vida abundante.
E talvez ele esteja hoje falando para você que ele quer ressuscitar esse sonho seu que ficou para trás. E aí eu pude ver essa situação desse lado de fora nessas últimas semanas. Eu ressignifiquei e eu vi que o inimigo queria apenas roubar minha fé. Isso me ajudou a me posicionar novamente, a entender o meu papel e ressuscitar esse sonho que o inimigo queria levar. E isso faz total diferença para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nossa visão é limitada, exatamente, mas Cristo veio para nos dar vida plena e abundante, exato, e em todas as áreas. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, e se algum sonho seu tem ficado para trás, que você coloque isso diante de Deus, e que talvez Ele esteja chamando esse sonho para fora, para ressuscitar esse sonho. E talvez até para multiplicar, que às vezes a nossa visão é limitada, a gente pensa ainda pequeno, mas Ele quer que a gente pense ainda maior, porque Ele quer coisas muito maiores para a nossa vida. Eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração, você se posicionasse em Cristo, posicionasse em Deus, para que você possa caminhar por fé. Mas Eliana, não estou sentindo nada, eu estou seguindo nessa direção, mas eu não sinto fé, eu não sinto alegria, eu não sinto ânimo. Uma coisa que eu aprendi no último mês é que fé não é sentir, fé é certeza, fé é a convicção das coisas que não se veem, fé é saber. E essa questão em particular, para mim, vou ser muito sincera com vocês aqui, eu não sinto. Eu olho minha volta, às vezes parece que eu não sei como vai acontecer, mas o meu coração sabe. E eu tenho aprendido a caminhar por fé. Eu sou uma pessoa que quer muito entender, eu quero ver, eu quero entender como as coisas vão acontecer. Só que às vezes não acontece assim, como foi lá com Abraão. Abraão talvez não via como ia acontecer, como que ele ia ter um filho. E demorou 25 anos. Para Lázaro foram 4 dias. Lázaro ficou 4 dias morto. Talvez as pessoas falam, mas todo esse tempo e não acontece nada? Todo esse tempo e aquele projeto seu não anda para frente? Mas às vezes, como eu falei, é intencional. Jesus esperou intencionalmente 4 dias para chegar lá e fazer uma obra maior. Então, se esse sonho seu está adormecido, eu queria te convidar a colocar isso diante de Deus, colocar isso diante de Jesus, para que Ele possa ressuscitar esse sonho e que você possa ressignificar isso e crer nele, e com certeza você vai ver algo que Ele vai fazer muito maior do que você imaginava, do que você esperava. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que é algo que eu tenho aprendido. Não é fácil, eu vou ser sincera com vocês, não é fácil caminhar por fé, mas quando a gente aprende de fato a caminhar por fé, a gente começa a descansar o coração e entender que não é pelo nosso esforço, mas é um posicionamento. É um posicionamento de estar debaixo das asas daquele que cuida de nós e nosso abrigo. Eu fui fazer a nossa live agora, eu estava enrolando para abrir, porque eu nunca fiz uma live aleatória e eu simplesmente falei, eu não tinha nenhum script, nenhum assunto. E eu estava enrolando aqui para dar o play na live. E tem um ninho de passarinho bem ali, e eu fiz aqui barulho porque eu fui pôr meu copo de água. E a mãe ali, ela entrou na frente do filhote, para eu não ver o filhote, para proteger o filhote. E a hora que eu vi aquilo, me veio à mente que é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente parece estar escondido, parece que as pessoas não estão vendo, mas é porque Deus ali está nos escondendo nele. Eu já fiz uma live sobre isso. Não se esconda no lugar errado, tá salvo no meu feed. Às vezes Deus quer que a gente se esconda nele, para que Ele possa cuidar da gente e nos proteger. E talvez até nos proteger da visão do inimigo. Então, busque a presença dEle, esteja debaixo das asas dEle, se esconda nele, firme a sua fé nele e descanse. Quanto mais a gente confiar em Deus, mais a gente vai descansar. E esse é o lugar que Ele tem para nós. E Ele vai vir, mesmo que intencionalmente Ele demore 25 anos como Abraão ou 4 dias como Lázaro, Ele vai vir para fazer uma obra maior. E tudo isso para a honra e glória dEle. Então, quando o seu sonho se realizar, aquele projeto acontecer, aquela situação acontecer na sua vida, lembre-se de dar a honra e a glória àquele que é o único digno, porque é tudo para Ele e por Ele. A gente está aqui para transparecer, para brilhar a luz dEle, a obra dEle. E que isso é uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu encorajo você a tomar essa decisão, a viver para Ele. E Ele vai nos guiar e nos ensinar cada etapa e cada passo que a gente precisa ter.
é isso, teria muito mais coisa para falar sobre esse assunto, mas eu resumi aqui, queria fazer uma live curta, e foi uma live aleatória também, talvez eu apareça mais aí para fazer lives assim, sobre temas aleatórios, mas eu espero que essa live tenha abençoado sua vida, que você possa refletir e ressuscitar alguns sonhos que Jesus está querendo ressuscitar, e que você não desista, mas que você continue caminhando por fé. É isso, um ótimo dia para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, que você possa ressuscitar os seus sonhos e reforçar a sua fé e caminhar num posicionamento em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou deixar essa live salva, depois se vocês quiserem pode assistir novamente, ficou curta, eu nem sei quanto tempo deu. Vocês podem encaminhar para mais pessoas ou marcar as pessoas que estão precisando dessa palavra, tá bom? Fico feliz é o pessoal que apareceu, imagina, fico feliz. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Beijos, fiquem com Deus.